Narrador não confiável é um recurso dentro do estilo literário, né? Dentro da técnica literária de escrever, onde você tem um narrador em primeira pessoa, que já pela sua definição, como narrador em primeira pessoa, não é um narrador onisciente, ou seja, ele faz parte da trama, ele está inserido dentro do enredo, né? Ele é um dos personagens, mesmo naqueles casos em que ele mais observa do que pratica a ação dentro da história. Mas ele é considerado um narrador não confiável, não simplesmente porque ele é um narrador em primeira pessoa e, portanto, não é onisciente. Não é como o narrador em terceira pessoa que sabe todas as coisas e conhece as motivações de todos os personagens e etc. Mas porque esse recurso literário, quando empregado apropriadamente, ele vai nos mostrar que o narrador é considerado não confiável porque ele omite ou atenua informações do leitor. E aí a gente tem, a grosso modo, duas categorias de narrador não confiável. Aquele narrador, né, personagem narrador, que ele omite ou atenua informações para o leitor, para a sua forma de contar a história, por alguma limitação, além do fato dele ser um personagem narrador, alguma limitação que ele tem, por exemplo, às vezes ele vai revelando para o leitor, à medida que a gente lê, que ele tem determinados preconceitos e os preconceitos nunca são bons conselheiros, né? Eles sempre fazem a gente olhar para as coisas e até para as pessoas de uma forma tendenciosa. Ou ele pode ser não confiável por causa do seu temperamento. Existem aqueles narradores que eles se revelam com uma visão muito ingênua, muito otimista, né, da vida e da natureza humana e, portanto, eles são narradores não confiáveis. Eles são narradores que eles veem as coisas, mas quando eles contam para nós, leitores, eles não conseguem perceber as implicações daquilo que eles estão vendo. Então, eles estão omitindo ou atenuando informações inconscientemente, né? Não é de propósito. Ou por uma particularidade que esse narrador tem e por isso ele é não confiável. Por exemplo, histórias, contos, novelas que são narrados por uma criança, porque o olhar da criança não é como o olhar do adulto, não tem a mesma malícia, não tem a mesma experiência, não tem a mesma agudeza, né? Pelo fato de ser uma criança, isso é natural, não é um defeito da criança ser inocente, ser inexperiente, mas faz dela um narrador não confiável. Ou a gente, esse narrador também pode ser, por exemplo, como acontece aqui, um dos narradores, porque tem mais de um narrador aqui, a história se alterna, né? Um dos narradores, personagens aqui, é um deficiente mental. Neste romance do William Faulkner, O Som e a Fúria. E aí a gente não pode confiar na narrativa feita por esse personagem porque ele tem limitações mentais. Então ele vai, sem nenhuma malícia, né? Nenhuma decisão consciente dele, personagem, atenuar ou omitir informações para o leitor, por causa da sua deficiência mental, da sua inteligência limitada. Mas a gente também tem aquele narrador não confiável que é deliberadamente um farsante, né? Ele deliberadamente omite ou atenua informações, especialmente omite, para o leitor, que são aqueles narradores que eles estão escondendo alguma coisa do leitor. Seja porque eles têm realmente algum grande segredo, alguma coisa crucial para a história, que eles não querem que nós, personagens, nós leitores, saibamos, seja porque eles têm algum tipo de fraqueza que eles estão escondendo, né, do leitor. E esse tipo de narrador não confiável, que é o narrador que deliberadamente, propositalmente, conscientemente
omite ou atenua informações para o leitor na sua narrativa em primeira pessoa, é muito usado e frequentemente usado de forma feliz pelos escritores de romances policiais ou góticos. Por exemplo, nós temos uma narrativa em primeira pessoa aqui, nesse ótimo, excelente romance da Phyllis Whitney, este gótico moderno ou suspense romântico, Uma Voz na Penumbra, em que a narrativa é feita por uma jovem, pela Lee, que após a morte do pai dela vai ao encontro da mãe, né, que havia deixado com o pai quando ela era criança, né, não quis ficar com a menina, e aí o pai criou com a mulher com quem ele havia se casado, né, que automaticamente seria a madraça da protagonista narradora, né, da Lee. E ali tem esse sentimento de hostilidade e ao mesmo tempo ódio, e ao mesmo tempo desconfiança, e ao mesmo tempo bem escondido uma vontade de ser amada por essa mãe, né, que no entender dela a rejeitou quando ela era bebê. E aí, quando você está lendo Uma Voz na Penumbra, você percebe claramente que ali está interpretando todas as atitudes dessa mãe que ela vai conhecer quando adulta, né, que é a Laura, de uma forma tendenciosa, de uma forma assim maliciosa, de uma forma sempre enxergando alguma coisa ruim nas atitudes e nas palavras da Laura. E nós, leitores, se não tomarmos cuidado, vamos sendo contagiados pela atitude da narradora, né? A gente tem que ficar separando aquilo que a Lee está dizendo e aquilo que ela está descrevendo que a mãe está fazendo, e ficarmos o tempo todo nos interrogando. Mas será que essa interpretação que a narradora está dando é verdadeira daquilo que a mãe fez, daquilo que a mãe está dizendo? Existe essa intenção maldosa, calculista, fria? Ou isso é uma coisa da cabeça dali? Por causa da hostilidade dela, do ódio dela, né, do ressentimento dela contra a mãe. Então, é um exercício o tempo todo nesse romance de gótico moderno ou suspense romântico para o leitor, de você separar, né, aquele olhar atenuado e até assim mal formado, né, defeituoso, deformado, que a narradora lança sobre as atitudes, sobre as palavras da mãe, né? Ela não está simplesmente omitindo informações ou atenuando, ela está deformando as informações. Muito bom. Um outro romance que também usa muito bem isso da narrador não confiável, em que o narrador realmente, deliberadamente está escondendo ou atenuando algumas coisas para nós, é esse romance magistral da Agatha Christie, Os Cinco Porquinhos. Essa edição é da biblioteca, eu ainda não comprei o meu, mas eu reli esses dias, 10, talvez a melhor coisa que a Agatha escreveu. Por quê que eu acho isso? Por quê? Não vou contar muito para não tirar surpresa, mas a certa altura desse livro, o Poirot pede aos 5 porquinhos do título, que são 5 personagens, tá, sobreviventes de uma tragédia que aconteceu 16 anos atrás, para fazerem os seus relatos por escrito em primeira pessoa daquilo que eles se lembram do que aconteceu há 16 anos atrás. E aí você tem os 5 relatos de praticamente os mesmos fatos, e como cada um deles é diferente. E aí você vê os preconceitos pessoais, você vê que alguns deles estão pulando algumas coisas, alguns parece que esqueceram algumas particularidades que são contadas por outros. E aí você fica lendo esses relatos e comparando e percebendo, alguém aqui está escondendo alguma coisa, mas está escondendo por quê? Porque é o criminoso? Porque foi cúmplice do crime? Porque foi testemunha do crime? Ou porque tem alguma fraqueza pessoal, algum segredo que não tem nada a ver com o crime da história, que ele não quer que os outros e nem o Poirot saibam. Então, esse aqui é um romance magistral da técnica do ponto de vista que a Agatha Christie usou, em que ela conta, não no livro todo, mas a certa altura do romance, né, ela transcreve os 5 relatos dos mesmos fatos, cada um por um ângulo diferente. Cada um dos 5 personagens, que são os 5 porquinhos do título. Muito bom, muito bom. E aí a gente tem narradores não confiáveis, nenhum deles. Inclusive um
que é um narrador não confiável porque aquilo que ele se lembra é muito vago, porque era praticamente uma criança quando aqueles fatos 16 anos atrás aconteceram, né? Então, não é um narrador não confiável por malícia, por tentativa deliberada de esconder alguma coisa, mas porque ele era, né, ela no caso, era muito jovem quando aquilo aconteceu. E o seu olhar era um olhar diferente, né? Era um olhar de uma adolescente. O que o narrador não confiável faz, portanto, para nós leitores? Quais são as suas vantagens? Eu acho que fica claro que é uma técnica que desafia o leitor. É uma técnica que, um recurso literário, né, um tipo de técnica literária que claramente engana o leitor e que obriga o leitor a fazer uma leitura mais cuidadosa, mais atenta, mais crítica, a ficar como acontece no romance da Phyllis, que eu acabei de mostrar, ficar o tempo todo tentando separar aquilo que parece, né, aquilo que é a visão da personagem narradora e aquilo que realmente está acontecendo e realmente está sendo dito. Então, é uma técnica que exercita, obriga o leitor a fazer uma leitura mais atenta, mais arguta, que, enfim, exige uma leitura melhor, né? É um texto pelo escrito, né, por um narrador não confiável, ele pede mais de nós, leitores, enquanto leitores. A nossa leitura não pode ser desatenta, não pode ser descuidada, senão a gente vai perder muitas sutilezas e vai perder, inclusive, essas riquezas todas da gente ter que ficar prestando atenção em como as coisas realmente são e em como as coisas estão sendo contadas que são. Outros autores que fazem isso muito bem, que usam esse recurso do narrador não confiável. Dostoiévski, em Notas do Subsolo. Outro aqui que eu esqueci de separar a página para mostrar para vocês. Que é o espetacular Henry James, em Diário de um Homem de 50, que está nesse livro aqui, que já tem até um vídeo no canal, A Selva do Amor. Tá? Também é um conto que exige isso, que exige que a gente preste bastante atenção para a gente não ser contaminado pelo olhar do narrador, que é um narrador não confiável. Outro é esse aqui, que é uma novelinha da francesa Simone de Beauvoir, que está nesse livro aqui, a Mulher Desiludida, mas a novela não é essa do título, é essa aqui. Monólogo, em que a gente tem uma mãe que passou por uma experiência assim terrível e você vai lendo que é monólogo, ela realmente está falando conosco, está nos contando aquilo que aconteceu, mas a narrativa é toda truncada e você percebe que ela está num desequilíbrio emocional e talvez até mental muito sério. Porque aquilo que aconteceu, ela tem alguma responsabilidade naquela tragédia, mas ela não consegue aceitar isso, ela não consegue enxergar isso. E aí o leitor, enquanto está lendo, tem que fazer esse exercício de perceber, né, que a narrativa não é confiável, a sua narradora não merece confiança, e por que não merece confiança, e o que será, tirando tudo isso, toda essa maquiagem que ela vai fazendo, com a sua narrativa truncada, nervosa, até neurótica, às vezes até um pouco paranoica, o que realmente aconteceu. E acho que é isso.